Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, eu convido você a se inscreva, deixe o seu like, os seus comentários e compartilhe este vídeo. Hoje, nesta ocasião, quero estar trazendo aqui algumas considerações, respectivamente, sobre um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Existem duas questões que se levantaram e estão relacionadas sobre este versículo bíblico. Uma primeira questão que tem se levantado na forma de uma pergunta é a seguinte: quando o profeta Isaías teve a visão, ele viu a glória do Senhor ou viu o Senhor? Esta é uma primeira questão que estarei tratando. E uma segunda questão: quem era esse Senhor que ele viu? Então, quero estar aqui trazendo alguns dados informativos, respectivamente, para responder essas duas questões. A partir deste momento, então, estarei dando início pela primeira pergunta: se o profeta viu a glória do Senhor ou viu o Senhor? Dando continuidade no assunto, pode-se observar que tem sido afirmado por alguns que o profeta Isaías viu somente a glória do Senhor. Não viu necessariamente o Senhor, mas viu somente a sua glória. Uma forma de um resplendor, um clarão, um brilho. E essa ideia, essa proposta aí no caso, está fundamentada no texto do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12 e o versículo 41, conforme vocês podem observar aí na descrição desta imagem, na tradução da ACF, Almeida Corrigida Fiel. E quando se observa o texto grego português, conforme temos aí a descrição desta imagem, pode-se observar que a mesma leitura que está contida nas traduções bíblicas também está aí contida no texto grego, onde aparece aí a palavra glória, na parte que está sublinhada e colocada em destaque. Sendo assim, parece que está tudo correto, mas a resposta é que não. Pelo seguinte motivo: quando nós vamos no texto hebraico, não é essa leitura exatamente que temos. Vejamos aí na descrição dessa imagem o texto hebraico massorético, e podemos ver que a palavra glória não existe no texto hebraico aí. Você tem aí na descrição dessa imagem o texto hebraico português e pode perceber aí. Essa leitura que eu coloquei sublinhada em destaque, nós temos aí no texto em hebraico que nos diz assim, Vair et Adonai, que traduzido aí, conforme está no texto aí, eu vi o Senhor, ou eu vi o Senhor. Esta é a leitura que nos traz e nos apresenta o texto hebraico. Não diz aí, eu vi a glória do Senhor, mas o texto hebraico massorético diz, eu vi o Senhor, conforme está relatado aí na descrição que o profeta Isaías teve. Quando vamos na tradução grega da Septuaginta, também podemos observar que não encontramos a palavra glória. A expressão aí colocada em destaque no texto grego nos diz assim, Eidon ton kyrion, que traduzido fica, eu vi o Senhor. Então, na tradução grega da Septuaginta, também a palavra glória está ausente. Se formos também no manuscrito de Qumran, conhecido como o primeiro Queísa, ou também como o grande pergaminho de Isaías, a leitura que vamos encontrar neste texto hebraico é esta que você está vendo aí na descrição desta imagem, traduzido para o português, que nos diz assim, eu vi meu Senhor. Pode-se perceber que também nesse manuscrito a palavra glória está ausente. Conforme vocês puderam observar, que no texto hebraico massorético do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, a palavra glória está ausente, não existe, que no caso seria a palavra hebraica
kavod. Já na tradução grega da Septuaginta, também a palavra glória também está ausente, que no caso seria a palavra grega doxa. Sendo assim, então, em ambos os textos, inclusive no manuscrito de Qumran, nós não encontramos em nenhum desses textos a palavra glória. Bem, conforme vocês puderam ver aí, ficou provado que o profeta, na sua visão, viu o Senhor e não necessariamente só a sua glória, no formato de ter visto só um brilho ou um resplendor, conforme tem sido afirmado por algumas pessoas. Porém, a pergunta que surge é a seguinte: João então inventou essa leitura, conforme está relatado lá no capítulo 12 e no versículo 41, no evangelho ao qual ele escreveu? A resposta é não. Ele simplesmente extraiu essa leitura no formato de uma paráfrase do Targum de Jonathan, conforme vocês podem ver aí na descrição desta imagem, que diz o seguinte: eu vi a glória do Senhor. Então, com isso ficou claro que nem o texto hebraico massorético, nem o manuscrito de Qumran e nem o texto grego da Septuaginta contém a palavra glória. Mas antes essa leitura foi extraída do Targum. Então, sendo assim, esta primeira questão está respondida, ficou esclarecida e agora eu quero dar continuidade para responder a segunda pergunta que está relacionada a este mesmo versículo. Dando continuidade, após ter explicado o primeiro ponto e ter deixado esclarecido, vamos ao segundo. A segunda pergunta é a seguinte: quem é o Senhor que o profeta Isaías viu na visão? O texto hebraico, conforme vocês podem observar aí, descreve que Isaías viu Adonai. Mas quem era este Adonai? Seria o Pai ou seria o Filho? Sobre isso que estaremos tratando a partir deste momento. Segundo a tradução TNM, tradução do Novo Mundo usada pelas Testemunhas de Jeová, eles traduziram o termo Adonai como sendo Jeová, ou seja, fazendo aqui uma referência afirmativa que é o Pai. A tradução bíblica da NVI traduziu aqui o termo Adonai, que está no texto de Isaías capítulo 6, versículo 1, vertendo como o Senhor, não definindo nesta versão bíblica quem é este sujeito, a quem se refere, se é o Pai ou se é o Filho. Uma vez que não ficou claro e nem resolvido, somente utilizando o texto de Isaías capítulo 6 e o Antigo Testamento, para procurar compreender a quem se refere este termo Adonai, se é o Pai ou se é o Filho, vamos buscar auxílio e suporte no texto do Novo Testamento. Uma vez que, comumente, todas as traduções bíblicas cristãs se utilizam do Novo Testamento, então vamos buscar auxílio lá. Quando nós vamos no mesmo capítulo 12, ao qual estávamos tratando anteriormente, e observamos os versículos do 39 ao 41, o evangelista nos informa que nessa visão, quem o profeta viu foi Jesus, ou seja, foi o Filho. Conforme vocês podem ver aí, a explicação dada no comentário de Meyer, que diz que o que está contido em João 12,40, o autu, refere-se a Cristo. Quando vamos observar, a partir do ponto de vista do contexto histórico-cultural, conforme nos informa esta obra que está aí, a descrição da imagem dela na tela deste vídeo, ela nos diz o seguinte, que o profeta teve a visão de Deus, o Senhor dos Exércitos. E mais abaixo ele diz o seguinte: João explica
que essa manifestação divina era o Filho, Jesus. Por fim, eu quero aqui concluir com a chave linguística grega do Novo Testamento, na página 624, que nos informa o seguinte, nesta parte sublinhada e colocada em destaque. Autu, duas vezes sua, isto é, Jesus. Então aqui ficou claro duas coisas referente às questões, às perguntas levantadas aí. Primeiro, que quem o profeta viu na sua visão foi de fato Adonai, e não necessariamente somente a sua glória, conforme tem sido aí afirmado por algumas pessoas, dizendo que Isaías viu somente a glória do Senhor no formato ali de um resplendor, no formato ali de um brilho. Não, não foi isso. Esta ideia aí, que inclusive está contida ali no texto de João, é mais uma leitura que está fundamentada na paráfrase que foi extraída do Targum, e não necessariamente o que está contido no texto hebraico, porque ali no texto hebraico o marcador de objeto direto marca que de fato, na visão do profeta, quem ele viu foi de fato Adonai. Então aqui ficou claro sobre esta questão. Sobre o segundo ponto é o seguinte: este Adonai que o profeta viu, de acordo com o evangelho escrito ali por João, segundo escreveu João, no capítulo 12, do versículo 39 até o 41, ele nos informa que nesta visão quem o profeta Isaías viu foi Jesus, no caso uma referência ao Filho, e não necessariamente ao Pai, conforme nos informa ali a tradução do Novo Mundo, a TNM, tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, ali no capítulo 6 e no versículo 1 do profeta Isaías, onde traduziu ali o termo Adonai por Jeová. Não é isso de fato que está proposto, inclusive no texto hebraico, né? Porque nós temos ali Adonai, e não fica claro a quem se refere. Então, se nós tivéssemos ali o termo hebraico Yehová, né? Aí poderia de repente propor como uma sugestão, uma referência ao Pai. Mas como nada está ali esclarecido de forma explícita, então foi mais, no caso, uma proposta fundamentada no ponto de vista que eles entendem. E dito isto, então, eu quero aqui concluir com as minhas palavras o seguinte: ficou claro tanto do ponto de vista das traduções, como também do ponto de vista gramatical, as respostas que eu trouxe referente a essas duas perguntas. Fundamentada não no que eu penso, o que eu acho, mas naquilo que as obras mencionam. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.